O ano era 2016 e eu estava no hospital para uma consulta e enquanto esperava minha vez para ser atendido, algo me chamou a atenção na televisão. O empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil e o 8º do mundo, hoje está na lista vermelha dos foragidos da Interpol. Eike teve a prisão decretada na Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, mas embarcou 2 dias antes para os Estados Unidos. Muitos de vocês devem lembrar, outros não pegaram essa época, mas há 10 anos atrás, o empresário mais bem-sucedido do Brasil estava em seu auge e era considerado por muitos o homem mais poderoso do país. Eike Batista, o empresário que um dia foi considerado o homem mais rico do Brasil e o 8º mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 30 bilhões de dólares, conseguiu uma proeza: perder tudo. E hoje é dono de uma dívida de quase 2 bilhões de reais e várias condenações na justiça. No vídeo de hoje, vamos explorar essa história intrigante, analisando a ascensão meteórica e a queda surpreendente desse ícone empresarial do nosso país. Se você curte esse tipo de conteúdo, já peço seu like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva para ajudar no crescimento do nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nada daqui para frente. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Para aqueles que ainda não sabem, nosso canal agora tem uma área de membros com benefícios exclusivos para você que quer apoiar nosso trabalho. Você pode ter seu nome divulgado nos próximos vídeos, acesso antecipado aos conteúdos, prioridade de resposta nos comentários e muito mais. Agora, já podemos voltar ao nosso conteúdo. A história começa em 1956, quando Eike Furquim Batista da Silva nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Seus pais eram alemães, Eliezer Batista e Jutta Furquim. O pai de Eike, Eliezer Batista, era uma figura importante no mundo dos negócios e na política brasileira. Eliezer se formou em engenharia na Universidade Federal do Paraná em 1948. E no ano seguinte, em 1949, começou a trabalhar na Vale do Rio Doce, tornando-se presidente da empresa em 1961. Durante seu período como ministro de Minas e Energia, ele desenvolveu o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, que se tornou o segundo maior porto de minério de ferro do Brasil. Atualmente, o porto é privado e administrado pela Vale. Em 1964, o último ano que Eliezer atuou como ministro, ocorreu o golpe de Estado no Brasil e o início da ditadura militar brasileira. Nesse período, Eliezer, pai de Eike Batista, foi cassado e obrigado a renunciar de seu cargo na Vale, para não ser preso. Com todo aquele caos que pairava sobre o Brasil na época, Eliezer se mudou com sua família para a Europa. Eike viveu grande parte da sua infância e adolescência na Europa com sua família. Ele chegou a morar na Suíça, Alemanha e também chegou a morar na Bélgica. Segundo Eike, seu pai sempre fez questão de proporcionar a melhor educação possível aos seus filhos. Mas apesar de seu pai ter um bom emprego e toda a sua família ter uma vida confortável na Europa, eles não eram ricos e custear os estudos dos filhos era algo que gerava muitos gastos. Apesar de ter uma vida bem confortável, eles não tinham grandes luxos. Pouco tempo depois, uma nova oportunidade esperava pelo pai de Eike no Brasil. Então, ele voltou com alguns de seus filhos e assumiu novamente o posto de presidente da Vale, permanecendo no cargo até 1986. Apesar de não ser rico, foi trabalhando na Vale que Eliezer bancou os estudos de Eike, que por influência do pai, aos 18 anos começou na faculdade, estudando engenharia metalúrgica. Mesmo morando na Europa e com seu pai pagando seus estudos, Eike sentia que perto de seus amigos de classe, ele era o que menos tinha dinheiro. Foi então que Eike tomou a decisão de procurar um emprego para ter uma renda extra. Foi quando ele conseguiu um emprego como corretor de seguros. Esse trabalho foi o suficiente para que ele conseguisse complementar a sua renda e para que ele pudesse ter um status mais próximo de seus colegas de classe. Alguns meses depois, a renda que era complementar se tornou a renda principal. Nesse período, Eike conseguiu juntar algumas economias e conseguiu sua independência financeira.
Além disso, o emprego de corretor deu a Ike a experiência necessária como vendedor, que seria um divisor de águas na sua jornada. Ele adquiriu grandes habilidades de negociação e apresentação de produtos, e morando na Alemanha, desenvolveu muito bem seu alemão. Mas Ike não parou por aí, ele aprendeu mais 3 idiomas: inglês, francês e o espanhol. Em 1980, começavam as primeiras notícias e boatos sobre a nova corrida do ouro no Brasil, mais precisamente na Amazônia. Ike, como era visionário e não era nada bobo, pensou: vou voltar para o Brasil. Foi quando decidiu largar a faculdade na Alemanha e viajar direto para a Amazônia atrás do ouro e da oportunidade. Antes de ficar muito rico com a exploração desses minérios, Ike enfrentou alguns desafios. Ike conseguia enxergar que estava no ramo certo para enriquecer. Mas nem tudo são flores. O mercado de mineração de ouro era algo muito selvagem, por conta da grande oportunidade de obter grandes lucros. Com a mineração do ouro na moda, muitas pessoas foram para a região, assim como Ike. Mas o ambiente era totalmente desorganizado e até perigoso. Mas desistir não era uma opção para Ike Batista. Ele enxergava ali a oportunidade de enriquecer com a mineração de ouro. Assim que chegou no Brasil, Ike se estabeleceu em Indaiatuba, no Pará. Era lá o centro de operações e logísticas do ouro da Amazônia. O fato de Ike falar vários idiomas possibilitou a ele a fazer intermediações entre os garimpeiros e as grandes empresas da Europa e Canadá. Ele ajudava nas traduções e transações no começo, como uma espécie de porta-voz. Porém, um tempo depois, ele enxergou uma oportunidade não só na exploração do ouro, mas também na compra e venda do minério. Foi quando Ike tomou uma decisão: focar somente na revenda do ouro para as empresas. Funcionava assim: ele comprava o ouro dos garimpeiros com um valor bem abaixo e revendia para as empresas brasileiras, principalmente as localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro, e empresas estrangeiras com um preço bem mais alto, conseguindo assim ganhar muito dinheiro com apenas 24 anos de idade. Em seguida, se juntou com alguns amigos e juntos conseguiram pegar um empréstimo de $500 mil e montaram sua primeira empresa, a Altram Auren. Juntos, eles revendiam ouro e logo conseguiram uma lista de 60 compradores. Após 1 ano e meio, já tinham movimentado $60 milhões. Desse valor, Ike tinha direito a 10%, ou seja, com apenas 25 anos de idade, o jovem de Governador Valadares já era milionário e possuía $6 milhões em patrimônio. Ike Batista não era um jovem comum, pelo contrário, era muito ambicioso e visionário. Logo percebeu que poderia ganhar muito mais dinheiro minerando ouro do que apenas revendendo. Foi quando ele pensou: vou comprar terras. Foi então que ele contratou uma empresa estrangeira para fazer as perfurações no solo. Rapidamente se tornou dono das melhores minas da Amazônia, depois de conseguir os melhores pontos de minas da região. Existem alguns relatos que o pai de Ike, o senhor Eliezer, por já trabalhar nesse meio, havia desenhado o mapa das minas para o filho. Na verdade, isso nunca foi confirmado e ficou só na fofoca mesmo, mas todos ficaram muito impressionados com o fato de Ike sempre acertar e ter os melhores pontos para a exploração do ouro. Quando as minas de Ike começaram a bombar de verdade, ele já conseguia faturar cerca de $1 milhão por mês. Logo em seguida, iniciou uma sociedade com a empresa Paranapanema para mecanizar sua operação. A Paranapanema comprou 50% da empresa e se comprometeu a aumentar os lucros em 5 vezes. Passado algum tempo, Ike comprou algumas minas em alguns estados brasileiros, como por exemplo em Minas Gerais, onde fez parcerias com uma outra empresa, a Rio Tinto. Essa movimentação de Ike despertou o interesse de algumas empresas estrangeiras no início dos anos 90. Uma delas foi a Treasure Valley, uma empresa canadense que tinha interesse em alguns ativos no Brasil. Enxergando um grande potencial em Ike e de olho nas terras brasileiras, a empresa canadense deu ao jovem empresário brasileiro uma parte da empresa, o tornando sócio dela. Alguns anos depois, Ike se tornou CEO e o principal acionista da mineradora canadense, com 11% das ações. Nesse mesmo período, Ike resolveu mudar o nome da empresa para TVX. Sim, Ike tinha um apego com a letra X,
assim como Elon Musk. Essa não foi a única empresa de Ike a ter um X no final. Ike utilizava o X em suas empresas porque é um símbolo utilizado na matemática em contas de multiplicação. Ike acreditava que o X era para poder multiplicar o lucro de suas empresas e assim poder multiplicar sua riqueza. Em 1991 e 1996, o valor de mercado da TBX triplicou, o que fez Ike chegar ao topo do mundo dos negócios, ganhando muito respeito e prestígio do mercado financeiro canadense. Mas, como tudo que é bom não dura para sempre, em 2001, Ike se desentendeu com os sócios da empresa por conta de uma aposta feita por ele em uma mina na Grécia, que não deu muito certo pelo fato de o país ter regras muito rigorosas com as questões ambientais. Ike, junto com a empresa, investiu muito dinheiro por lá e não teve muito retorno, o que acabou desgastando a relação de Ike com os sócios. Foi quando, em 2001, Ike vendeu sua parte da empresa por $1 bilhão. Ou seja, com 42 anos de idade, Ike já era um empresário bem-sucedido e dono de uma fortuna invejável. Se consolidando como um empresário bem-sucedido e bilionário, ele era uma figura polêmica e gostava de ostentar toda a sua riqueza e poder. Um dos seus luxos era ter uma Lamborghini na sala de sua mansão apenas como decoração. Tempos depois, essa mesma Lamborghini foi usada para pagar suas dívidas. Mas calma, ainda vamos chegar nessa parte da história. A ostentação de Ike não parava por aí. Além dos carros de luxo que para ele eram consideradas obras de arte, ele era dono de uma frota de 6 aviões e helicópteros. É muito dinheiro, não acha? Depois de um tempo, Ike percebeu que no Brasil faltava uma empresa que fabricasse carros. Então decidiu construir sua própria fábrica e mostrar ao mundo que o Brasil também era capaz de ter carros bons produzidos aqui. Foi então que ele criou a GPX, mais uma vez uma empresa com o famoso X. Como eu disse anteriormente, a letra era uma superstição dele. A GPX era uma fábrica de jipes, que era localizada na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Foi quando ele criou o carro GPX Montex. Apesar do investimento e várias parcerias feitas, os motores da GPX Montex superaqueciam com facilidade, e isso acabou manchando a imagem da marca. Infelizmente, 2 anos depois, essa fábrica fechou, e como qualquer empreendedor, Ike também tinha seus altos e baixos. Após a sua empresa de carros, a GPX, não dar certo, ele abriu novas empresas. A IBX Express veio logo em seguida, com um investimento de $100 milhões. A IBX Express era uma empresa que realizava serviços de entrega de encomendas expressas, mas que também não deu certo. Ike também tentou investir no ramo de cosméticos com sua esposa na época, Luma de Oliveira. Inclusive, a linha de cosméticos levava o nome de Luma. Porém, mais uma vez, a empresa não alavancou e acabou sendo vendida para um grupo português em 2002. Bem, até aqui foram 3 empresas de Ike que não deram certo. E nesse momento você deve estar se perguntando, alguém ainda confiava em investir dinheiro nos negócios desse cara? Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu era apenas um adolescente, o nome de Ike Batista já era um nome conhecido mundialmente no mundo dos negócios. Até meus pais e tios falavam que ele era um empresário muito inteligente e era sagaz para os negócios. E enquanto eu estudava e preparava esse conteúdo, mergulhei de cabeça nessa biografia. E a verdade é que não é difícil perceber que Ike era visionário e um ótimo vendedor. O fato dele ter quebrado 3 empresas não foi o suficiente para pagar sua credibilidade e fama no mundo dos negócios. Ike sabia vender seus negócios como ninguém, e ele era tão persuasivo que os investidores investiam milhões de dólares em quase tudo que ele apresentava. Cá entre nós, a verdade é que Ike Batista era um empresário com uma visão surpreendente. Depois de um tempo, Ike abriu uma empresa que com certeza foi a que alavancou sua fortuna, mas que também o fez afundar em sua própria ganância. Eu resolvi criar uma petroleira, a OGX. Em 2010, Ike fundava a OGX, uma empresa com atuação na área de exploração de petróleo e gás. O visionário empresário surfou a onda da descoberta do pré-sal e pôs em prática suas habilidades de venda e apresentou um projeto tão bom, mas tão bom,
que os investidores não pensaram duas vezes e logo fizeram investimentos bilionários na OGX. A empresa captou tanto dinheiro e fez tanto sucesso que até hoje é o maior capital da história da Bolsa Brasileira, com captação de mais de 6 bilhões de reais. Isso tudo por conta da alta expectativa dos investidores no tanto que o Brasil poderia produzir de petróleo na época. Segundo Ike, era mais fácil conseguir petróleo do que ouro no Brasil. A verdade é que a quantidade de petróleo encontrada no pré-sal era vasta demais e era praticamente impossível a Petrobras explorar tanto petróleo sozinha. Foi quando o governo anunciou que privatizaria o serviço de exploração do pré-sal através de um leilão. E isso chamou a atenção de vários empresários, inclusive de Ike. Foi quando Ike resolveu participar do leilão e dos 25 blocos de exploração, a OGX arrematou 21 delas, por 1,4 bilhões de reais. Mesmo parecendo um valor muito alto, a possibilidade de lucratividade era muito alta. Sem contar que Ike tinha ao seu lado empresários brasileiros e estrangeiros que acreditavam fielmente nele para a exploração de petróleo na região. Enquanto Ike investia firme na exploração do pré-sal, paralelamente ele criava outras empresas, como a OSX, uma empresa de indústria naval, a CCX, de carvão, e a RSX, que era do ramo imobiliário. Tinha 50% dos direitos do Rock in Rio, e fora isso ele comprou também o famoso Hotel Glória, localizado no bairro Glória, no estado do Rio de Janeiro. Nesse período, Ike viveu o seu auge, acumulando uma fortuna de 35 bilhões de dólares, se tornando o homem mais rico do Brasil e sendo o 8º mais rico do mundo. Tudo parecia ir muito bem até os primeiros problemas surgirem em torno da produtividade da OGX. Temos mais de 70 bilhões de barris. Isso equivale a 8 vezes o PIB brasileiro. Alguma pergunta? Será que isso tudo aí cabe num PowerPoint? Ike foi orientado pelo geólogo Paulo Mendonça que os campos de exploração eram muito valiosos e que seria possível produzir facilmente cerca de 20 mil barris de petróleo por dia. Confiando nas orientações do geólogo, Ike vendeu essa mesma estimativa para seus amigos investidores, que, lógico, cresceram o olho. Mas as coisas não aconteceram como Ike havia planejado. A primeira leva de petróleo produzida pela OGX foi de apenas 5 mil barris de petróleo por dia, sendo 1/4 do que Ike havia prometido aos investidores. Quando essa informação chegou aos ouvidos dos investidores, as ações na bolsa começaram a despencar. Muitos investidores começaram a acreditar que Ike havia vendido uma ilusão, pois ele não tinha certeza se realmente poderia produzir tal quantidade de petróleo. Mas mesmo assim, vendeu a ideia de que a OGX produziria 20 mil barris de petróleo por dia. Depois de um tempo, Ike anunciou o fechamento de 3 usinas que não iriam mais produzir petróleo. Isso fez com que as ações caíssem ainda mais. Em apenas 2 dias, as ações caíram 40% e, como todas as empresas de Ike eram interligadas, os negócios do empresário entraram em colapso. No ano de 2013, de fato começa a queda do império do grande empresário. Ike começou a ser investigado por corrupção e, devido à pressão, renuncia do cargo de CEO da MPX. Logo em seguida, foi descoberto que a OGX devia 45 milhões de dólares para seus credores, fazendo com que Ike começasse a ser investigado e, com isso, a perder grande parte de sua fortuna. E, a partir daí, foi só ladeira abaixo. A fortuna de Ike rapidamente passou de 30 bilhões de dólares para 117 milhões de dólares, deixando o posto de bilionário. A aproximação de Ike com a política gerou uma série de investigações pelo fato dele financiar muitas campanhas e ser muito próximo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ambos eram tão próximos que era normal ver o jatinho particular de Ike com o ex-governador do Rio de Janeiro. Por conta das investigações, Ike foi condenado por fazer pagamento de propina ao ex-governador Sérgio Cabral.
por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado, sendo condenado a 30 anos de prisão. Ike chegou a ser preso 2 vezes, mas atualmente está solto cumprindo prisão domiciliar. Mesmo não possuindo participação na maioria das empresas que tem e muitas outras terem falido, Ike ainda possui uma vida confortável e ele continua trabalhando e morando em sua mansão no Rio de Janeiro. Claro, ele não possui mais os luxos e glamour de antes, mas ele ainda possui algumas pequenas empresas e segue atuando como coach de negócios. O patrimônio atual de Ike é de cerca de 8,2 milhões de reais, conforme os dados públicos da Receita Federal, o que é muito pouco comparado à sua fortuna anterior de quase 35 bilhões de dólares. A trajetória de Ike Batista é um exemplo de ascensão e queda no mundo dos negócios. Sua história é repleta de conquistas e desafios, e sua transformação de um dos homens mais ricos do mundo para uma figura controversa é um testemunho das complexidades do mundo empresarial. Será que teve outro empresário no Brasil que perdeu tanto dinheiro assim como Ike Batista? Deixe nos comentários, estou ansioso para ver a resposta de vocês se realmente existiu alguém como ele. Agora, que tal deixar seu like no vídeo e ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas? Aproveita e compartilha com seus amigos e, se não for inscrito, se inscreva para ajudar no crescimento do nosso canal. Isso é muito importante para nós. Por hoje é só, meus amigos, e até a nossa próxima jornada 360 graus por mais conhecimentos intrigantes.